Quarta-feira, dia 21 de setembro. Hoje a igreja celebra São Mateus, apóstolo. Iniciemos nossa reflexão para abençoar o nosso dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que vamos meditar hoje é de Mateus capítulo 9, versículos 9 a 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão do Evangelho que acabamos de ouvir. Pecador público. O Evangelho de hoje nos fala sobre a vocação de Mateus, ou seja, sobre Jesus que o chama para ser seu discípulo. Precisamos perceber que Jesus chama um pecador público. Mas o que significa essa expressão pecador público? Significa que alguém era considerado publicamente pecador, pois todos conheciam a sua conduta de pecado. Dessa maneira, Mateus apresenta a atividade messiânica de Jesus no seio de seu povo. No meio desta atividade está situado o texto que a Igreja nos oferece para refletir neste dia. Talvez a resposta esteja no último versículo que hoje lemos. Aprendam, pois, o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício, porque eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Ou seja, o evangelista acha necessário esclarecer que o centro da missão do Messias é buscar o que estava perdido, curar os doentes, libertar os cativos, proclamar o ano de graça, de misericórdia do Senhor. Lucas 4, 18, 19. Este é o reino que Jesus vem inaugurar e comunicar com a sua vida, morte e ressurreição. Se olharmos agora para Levi, cobrador de impostos, é sem dúvida uma das pessoas que na época de Jesus sofria a exclusão. Não eram queridos pelo povo por causa de seu trabalho ganancioso. Por essa razão, é escandaloso para os judeus e também para os discípulos de Jesus que ele chame Mateus para ser seu seguidor. E como se isso não bastasse, vai à sua casa e se senta à sua mesa. A resposta que Jesus dá aos fariseus revela seu conhecimento da vida de Mateus, que o faz merecedor de uma atenção privilegiada por parte dele. As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Esta maneira de olhar que Jesus tem é, por assim dizer, revolucionária, porque está carregada de compaixão e misericórdia. Por isso, não julga nem condena o cobrador de impostos, antes é capaz, sendo conhecedor de sua fraqueza e também de seus erros, de convidá-lo para uma vida diferente, que brota da amizade com ele. E aqui podemos nos lembrar das palavras do Evangelho de João, quando Jesus fala da amizade. Eu chamo vocês de amigos, porque eu comuniquei a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. João 15, versículo 15.
Mas o olhar de Jesus é capaz de ir além do que um simples olhar enxerga de um judeu cobrador de impostos. Ele reconhece em Mateus um filho muito querido de Deus. E isso é o que ele comunica primeiro para o cobrador de impostos. Seu olhar sobre Mateus está carregado de ternura e misericórdia de Deus Pai, Deus Mãe, que cura as feridas e perdoa os pecados, amando-o incondicionalmente. Mas Jesus continua e diz para ele: segue-me. Abre diante de Mateus a possibilidade de um caminho novo, impensável até esse momento. É convidado a ser íntimo colaborador na construção de um reino de liberdade, justiça e solidariedade. Deixemos que Jesus passe e nos olhe, como fez com Mateus. Tenhamos a coragem de acolher esse olhar e a proposta que dele brota. Sem dúvida, nossa vida passará a ser diferente e poderemos também ser parte deste círculo aberto, inclusivo e integrador de amigos e amigas de Jesus que continuam lutando por sua mesma paixão, o ser humano e a casa em que ele habita. Aprendamos com Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Mateus, apóstolo, que o Deus Todo-Poderoso derrame as bênçãos sobre vós, sobre a vossa família e o vosso trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.